É isso mesmo, são só os melhores. Eu tenho mais de 40 livros de romance de época na minha estante, mas eu selecionei 12, os 12 melhores livros para você hoje. Oi, eu sou a Geise do Leitura com Chocolate, um canal dedicado exclusivamente à literatura. E se você curte literatura e indicação de livros, se inscreve nesse canal e aproveita para clicar no gostei aqui embaixo, pois é isso que você encontra aqui. Romance de época foi um dos primeiros gêneros literários que eu comecei a ler na minha vida. Foi um gênero que me cativou, assim, de primeira. Eu comecei ali com Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e depois conheci os romances de época estrangeiros, né? Romances de banca e romances de épocas nacionais também. Então a nossa lista aqui, embora tenha mais livros internacionais do que nacionais, está mesclada entre os dois. Começando pelo meu queridinho, Pode Beijar a Noiva, da Patrícia Cabot. Aqui ela publica como Patrícia Cabot, né? E o Diário de uma Princesa, que é da mesma autora, ela publica como Megan Cabot, ou Meg Cabot. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. O nosso personagem, o nosso mocinho aqui, que de mocinho tem pouco, ele já era apaixonado pela nossa protagonista desde o início da história. Só que a nossa protagonista se apaixona pelo primo dele, se apaixona e casa. Passa maus bocados com esse casamento, enfim. E aí, depois que o esposo dela falece, o primo dele, né, o nosso mocinho, vem para poder ajudá-la, que está em péssimas condições financeiras. Assim, ele propõe um casamento de conveniência, porque ela herdou uma fortuna ali e ela só poderia se apossar dessa fortuna se ela se casasse novamente. Contudo, James, que é o nosso protagonista, ele continua apaixonado pela Emma, que é a nossa mocinha. E assim, ele faz de tudo para conquistá-la. Sabe aquele casamento de conveniência? Pois é, ele não quer que seja apenas assim. E ele é decidido, charmoso, e esse romance é muito quente. Gostei demais dessa leitura. Pode Beijar a Noiva, da Patrícia Cabot. É a minha primeira recomendação para você. Outro livro que eu sou apaixonada é Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas. Aqui nós temos a Ivy e o Sebastian. Sebastian, que causou no segundo livro da série. Essa é a série As Quatro Estações do Amor, e esse aqui é o terceiro livro. O Sebastian, ele foi o antagonista ali no segundo livro. Ele é um libertino e ele cometeu umas atitudes bastante reprováveis no livro número 2 dessa série. A Ivy, para se livrar da família abusiva dela, ela propõe casamento ao Sebastian. Ela sabe que ele está arruinado financeiramente, que está precisando de dinheiro, e ela propõe essa troca. Outro casamento de conveniência, você acredita? A Ivy queria que fosse assim, mas o Sebastian se apaixona por ela ali na primeira noite. Gente, é muito bom, é muito divertido e é emocionante acompanhar essa história, porque nós temos personagens aqui com camadas. A Ivy, ela sofre de gagueira, nós conhecemos o passado dela. E o Sebastian é um personagem que vai evoluindo ali na trama, né? Você já vê aquele homem que só levava uma vida vadia tomar as rédeas da situação e tomar conta de um negócio e ser o marido que a Ivy precisa. É um romance muito lindo, um dos meus favoritos da vida e eu recomendo demais. Por falar em libertino, nós temos Como Se Vingar de um Cretino, da Suzane Enoch. Gente, esse livro também sou apaixonada, gosto demais, dei muitas risadas lendo essa história, dei altas risadas. Aqui a Lady George e o Tristan já se conhecem há um tempo, inclusive tiveram um rápido envolvimento ali quando eles eram mais jovens. E a Lady George se viu arruinada devido a esse envolvimento que ela teve com o Tristan. Desde então ela carrega uma mágoa forte dele e ele continua a sua vida ali como se nada tivesse acontecendo, aprontando inclusive com outras mocinhas. Então a Lady George resolve arquitetar uma vingança para esse libertino, para esse cretino, pagar pelos erros que ele cometeu e que continua cometendo com as jovens. Porém, nos romances de época tem uma coisa que eu gosto bastante, é que eles são narrados em terceira pessoa e a gente consegue ver o ponto de vista dos dois, tanto do mocinho quanto da mocinha. E aí a gente vai descobrindo e vai entendendo melhor esses personagens. Então será? Só teorias, não tô dizendo que é sim ou que é não. Será que não houve um mal-entendido no passado desses dois? Será que o Tristan é tão ruim assim?
Ou será que ele também não era apaixonado pela Lady George? Então, uma questão aqui que envolve esse plano da Lady George é ela seduzir e fazer ele ficar apaixonado por ela. É muito interessante, dei muitas risadas, o romance também é quente, é envolvente, assim como a maioria dos romances de época que eu tenho lido ali desde o início, e eu recomendo demais. Quando Você Me Amar, da Surama de Lima Campos. Aqui nós temos um romance um pouco mais profundo e sem tanta sensualidade explícita como os outros. Nós temos um romance romântico, ouso dizer. Olha quantas marcações eu realizei durante a leitura. O Arthur, nosso protagonista aqui, ele é um homem um pouco ranzinza, ele carrega, pelo menos no início da história, ele carrega alguns traumas do passado, ele é viúvo. E a Megan tem uma personalidade mais viva. Ela tem um evidente contraste no início da história com o Arthur. E o que acontece? Ela sofre um acidente de carruagem e o Arthur acaba por salvá-la. Assim, ela passa vários dias se recuperando na casa do Arthur, que é ali onde eles têm um primeiro envolvimento. Um envolvimento romântico? Ainda não, mas eles se conhecem ali. E a Megan cria uma antipatia com relação a Arthur. Passa um tempo, eles se encontram na temporada. A temporada londrina? Não é londrina porque aqui nós estamos na ilha de Spurstrong, eu acho que é assim que fala, que é uma ilha fictícia criada pela autora, que segundo a história de ficção, foi colonizada pelos ingleses. Então nós temos uma temporada ao estilo londrino, no qual temos bailes, danças, diálogos. Isso tudo me fascina nos romances de época, e nesse livro aqui não poderia ser diferente. Diálogos de milhões, personagens com personalidades bem construídos, uma história linda, também um peso de veracidade devido a alguns acontecimentos da história que geram reflexões e deixa a gente assim em alerta com algumas pessoas, né, com algumas atitudes. Muito bom, recomendo demais. Como eu disse, é um romance romântico. Temos algumas cenas quentes, mas não chegam a ser explícitas. Lições do Desejo foi um dos primeiros livros que eu li. O primeiro mesmo foi um livro que integra... Ai, gente, o que eu tô achando aqui? Foi um livro que integra essa série, que é As Regras da Sedução. E aí, logo em seguida, eu li Lições de um Desejo. Comprei, inclusive, numa livraria aqui da minha cidade. Eu vou até tirar aqui... Olha, eu fiz a leitura desse livro, se brincar, tem uns 15 anos. Então, eu marcava com um recorte de revista ou de panfleto, não sei. Aqui nós temos a Paedra, uma jovem que tem um espírito de liberdade muito forte. Ela é à frente do seu tempo, assim como a mãe dela foi. É uma personalidade que vem de berço. Temos também o Lord Elliot, que é o nosso mocinho. Ele é artista, ele tem essa alma um pouco mais sensível e os dois se encontram em uma viagem. Gente, aventura, cenários lindos, diálogos de milhões e um romance arrebatador. Foi muito bom ler esse livro. E da série, que é composta por 4, ele é o meu preferido e também o meu preferido de muitos outros romances de época que eu já li, assim como os 12 que estão aqui nessa lista. Nós temos aqui O Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn. Esse livro aqui, ele não faz parte dos Bridgertons, mas ele se passa no universo que antecede a história dos Bridgertons. Ele faz parte da série dos Rockesbys, eu acho que é assim que fala. Que romance lindo! Já li vários livros da Julia Quinn e eu gosto de tudo que aquela mulher escreve, a verdade é essa. Mas tem uns que ocupam um espaço mais especial no meu coração, e um deles é esse aqui, O Marido Te Faz de Conta. Nós temos... Deixa eu só recordar os nomes aqui certinho. A Cecília, que para se livrar ali de ter que morar com a tia ou se casar com o vigarista, porque o pai dela faleceu, ela vai em busca do irmão que foi ferido em batalha. Contudo, ela não encontra o irmão. Encontra o melhor amigo desse irmão, que é o Edward Rockesby. O Edward está inconsciente e ela não conhecia pessoalmente, mas já havia trocado algumas cartas com ele. Então ela fica tomando conta dele ali. E para cuidar dele, ela inventa uma mentira. Conta que é a esposa do Edward. Quando o Edward acorda,
ele está casado? Como assim? Ele não lembra de ter se casado. Embora ele não tenha a recordação muito clara ali dos últimos 3 meses da vida dele, ele está confuso, ele se questiona se realmente casou ou não com a Cecília, que é a irmã do melhor amigo dele. Enfim, essa história é muito boa, muito legal. Um grande romance se desenvolve com esse casal. É bonito de ler, a gente se emociona. E não é só a Cecília que tem segredos, que mentiu. Recomendo demais a leitura desse livro e é um dos melhores da Julia Quinn que eu já li. O Despertar do Lírio, da Babi Assett. Já li outros livros dessa autora. Enfim, sou fã da Babi Assett, mas o Despertar do Lírio é o meu preferido da autora. A Babi Assett é uma autora nacional, assim como a Surama de Lima Campos, e ela transita entre os gêneros de romance de época e romance contemporâneo. Já tive a oportunidade de ler os romances de época dela, confesso que não li os livros de romance contemporâneo ainda. E no Despertar do Lírio, nós temos a Lilia, uma viúva recatada, que preserva sua imagem e sua reputação. Ela inclusive tem um filho, ali pequenininho. E também temos o Simon, um barão que está disposto a se vingar do homem que um dia arruinou sua vida, vamos assim dizer. E quem é esse homem? O falecido marido da Lilia. Então ele passa essa vingança para a Lilia e faz de tudo para poder se envolver com essa mulher. Ai, ai, o que dizer desse romance? É lindo. Os personagens têm muita química, várias questões aqui são abordadas. Não só a questão da vingança e das regras sociais, né? A Babi Assett, eu vejo que ela não utiliza os romances dela como um contos de fadas, mas ela traz pontos de realidade para suas histórias. O primeiro livro dela, por exemplo, que é A Promessa da Rosa, que faz parte dessa mesma série aqui, a mocinha sofre muito devido à arrogância, ao orgulho e às atitudes de alguns personagens masculinos ali, porque o sistema patriarcado é o que manda, né? A mulher, ela tem que ser impecável, o homem pode fazer o que quiser, inclusive desmoralizar, arruinar a vida de uma mulher. Nós não vemos ali uma grande ilusão de romantismo nos livros dela, embora sejam muito românticos. É igual esse livro aqui. Eu acho que é a questão da sociedade, a questão da vingança, a questão do filho também, faz dessa obra uma obra muito linda e completa. Recomendo demais O Despertar do Lírio, da Babi Assett. Outro livro que tem uma realidade bem crua e visceral, ouso dizer, é Muito Mais Que Uma Princesa. A nossa personagem aqui, ela é uma personagem também bastante à frente do seu tempo e mais do que isso, rebelde. E ela sofre com isso. O nosso mocinho, que toma as atitudes extremamente reprováveis no meu ponto de vista e polêmicas. Ele é bem mais velho que a nossa protagonista. E embora seja um livro de romance, eu acredito que esse livro ele é importante no meu coração, porque ele aborda temas muito necessários. As mensagens aqui, a polêmica mesmo, os tabus, as reflexões que podem ser extraídas desse livro, fazem com que ele seja um dos melhores para mim. O romance é um dos melhores que você já leu? Nem de longe, não é. Mas todos os outros componentes desse livro são. Então tá aí um dos melhores romances de época que eu já li, embora não seja por conta do romance, mas devido a outras questões que são abordadas aqui. A Indomável Sofia, falando em personagens rebeldes e à frente do seu tempo, eu acho que não tem ninguém para descrever uma personagem aqui do que a nossa Sofia. Sofia não é só à frente do seu tempo e rebelde, ela é terrível mesmo. Ela é terrível. E o primo dela, Charles, vai passar maus bocados por conta das atitudes de Sofia, das atitudes impetuosas e empeçadas dessa personagem. Ri muito com esse livro, ri muito. A Sofia, ela é hilária e ela se mete em uma confusão após a outra. O Charles, ele é aquele personagem todo certinho, aquele personagem que respeita a noiva ao extremo, só que a Sofia arranca o que tem de pior nele. Literalmente. A Sofia deixa ele louco. É muito bom, muito engraçado ver esse homem perder as estribeiras e a postura fria ali da aristocracia diante da Sofia, diante das atitudes dela. O romance aqui é mais leve, não temos cenas explícitas de sensualidade, mas é muito bom. Mesmo com todas as brigas, dá para perceber que Sofia e Charles têm muita química. Gosto demais desse livro, é um dos meus melhores favoritos da vida e eu não poderia deixar de recomendar ele aqui.
Outro livro favorito da vida, eu acredito que de muitas leitoras de romance de época aí, é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Gente, esse livro já está calejado, tadinho. A capa até quebrou. Já peguei ele para ler umas 3 vezes ou mais e emprestei para 2 pessoas fazer a leitura. Eu acho que é por isso que ele já está nessa situação. Tá calejado o bichinho. Para quem não conhece, temos aqui a Elizabeth. A Elizabeth cresceu em uma família que não ocupa uma grande posição na sociedade, né? Uma família um pouco mais simples, com várias irmãs. E o Mr. Darcy já é muito rico, orgulhoso, tem uma postura bem fria, bem parecida com a do Charles, ali do livro da Indomável Sofia. Nasce uma antipatia entre a Elizabeth e o Darcy, e o Mr. Darcy, logo no início da história, por conta de uma atitude orgulhosa e preconceituosa dele ali para com ela. Só que conforme ele vai conhecendo ela melhor, ele se apaixona perdidamente, ardentemente, como ele mesmo diz. E aí, Elizabeth o repudia. Acho pouco, gente, acho pouco. O livro é muito bom, o romance é lindo, maravilhoso, não temos cenas explícitas de sensualidade, mas temos um romance arrebatador, lindo, e que conquistou o coração ali de muitos leitores, inclusive o meu. Voltando para nossa diva, a Julia Quinn, da série Os Bridgertons. Eu tenho 2 livros favoritos, mas na minha estante, que no momento eu tô tendo só esse, então eu trouxe só esse porque o outro não está aqui na minha estante. O Visconde que Me Amava, ele permaneceu um favorito ali da série até eu ler O Conde Enfeitiçado. A série da Netflix não tem nada a ver, não faz jus. O Anthony é diferente, a Kate é diferente, não existe aquela questão do Anthony quase casar com a irmã dela, ou ter um envolvimento ali, aquele ponto, nada daquilo. A Kate aqui, ela é mais determinada e ela aceita o Anthony até antes, né? Ela reconhece os sentimentos dela por ele ali, inclusive antes. O casal tem muita química, os diálogos são de milhões. A trama familiar, nós vemos aqui não só o Anthony e a Kate, né? Nós vemos a família dos dois, principalmente a família Bridgerton. E é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Recomendo demais. Gosto tanto de romance de época que eu escrevi 2 livros de romance de época. O primeiro, Amor de uma Camponesa, foi o primeiro. E Conquistando a Indomável Camponesa foi o segundo. Só que para mim, como eu disse para vocês, né, estou trazendo aqui só os melhores livros de romance de época que eu já li. Para mim, Conquistando a Indomável Camponesa é melhor. Sabe, aquela sensação de você descobrir a história conforme você escreve é muito parecida com a leitura de um livro, ouso dizer. Eu não sei se com os outros escritores funcionam dessa forma, mas quando eu escrevo um livro é como se eu estivesse desbravando aquela história e conhecendo os personagens e conhecendo de fato a história deles, e é muito gostoso. Foi assim com todas as histórias que eu escrevi. Mas Conquistando a Indomável Camponesa tem um espaço muito especial no meu coração, porque eu sou apaixonada pelos personagens e pela ambientação desse livro. Nós temos a Júlia, nossa personagem aqui, que já ouvi falar que de mocinha ela tem pouco. Tem uma língua afiada, ela tem um senso de humor um pouco irônico e ela é muito inteligente. Sou encantada pela Júlia. Temos também o Otávio. O Otávio, o senso de humor dele também tem uma pegada de ironia, só que ele é mais alto astral que a Júlia, né? E a Júlia tem uma antipatia pro Otávio devido a uma confusão, uma brincadeira da infância que deixou ela ferida. Uma brincadeira arquitetada pelo Otávio e pelo irmão dela mais novo, o Tiago. O Otávio se arrepende dessa brincadeira, mas para a Júlia não é suficiente. Ela guarda rancor dele, ela não quer ele perto dela, enfim. E é muito interessante, porque a Júlia é a afilhada da mãe dele. Eles são primos, né? Primo assim, entre aspas. Você tem que ler para poder entender. E aí a mãe dele intima a ele tomar conta da Júlia, porque a família dela viajou e ela está sozinha no sítio. Otávio vai para lá para cuidar dela, só que ele tem os afazeres dele também, né? Ele tem que realizar uma viagem a trabalho e ele vai e acaba chantageando a nossa Júlia para poder ir com ele. Aí a Júlia fica possessa, mas ela vai, viaja com ele até a região do Pinga Fogo, uma região lendária, uma região romântica e uma região muito linda, onde nasce os primeiros vislumbres ali do romance entre eles. Sou apaixonada por essa história.
pela história da Júlia e do Otávio. A gente vai vendo que vai evoluindo, né? Os personagens também têm suas próprias dores, seus próprios traumas, suas camadas, e conforme essas camadas vão sendo reveladas, eles vão evoluindo na história. É uma história que fala sobre perdão, sobre amor, sobre reconhecer as próprias fraquezas e, quem sabe, pedir a ajuda do próximo. E o romance deles é muito lindo, embora, assim como a Indomável Sofia, Orgulho e Preconceito e Quando Você Me Amar, não tenha cenas explícitas de sensualidade, mas posso te afirmar aqui que são cenas bem românticas, cenas com química, cenas de tirar o fôlego. Sou suspeita, mas recomendo demais a leitura desse livro, Conquistando o Indomável Camponês, escrito por mim. Esses foram os 12 melhores romances de época que eu tive a oportunidade de ler, que eu trouxe aqui para você. Vou deixar na descrição o link para você poder acessar a página de cada um deles. Vai ser uma página só lá no site da Amazon, que você vai poder clicar em cada um para conferir capa, sinopse, enfim. E peço que você deixe um comentário para mim, dizendo qual desses livros você já leu, ou se não leu nenhum livro, não tem problema. Recomendo um livro para mim de romance de época, que eu já vou ficar muito feliz. Quem sabe ele será a minha próxima leitura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e curte esse vídeo para ajudar a Leitura com Chocolate a crescer e continuar produzindo mais vídeos como este. Fique com o meu muito obrigada, abraço, super beijo e tchau, tchau!